Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma apresentação aí da série de vídeos Saia da Religiosidade, né? A gente está falando com o pastor Luciano Tomé, sou líder do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho, e temos aí uma série de vídeos, né, onde a gente visa esclarecer alguns atos, algumas doutrinas que enxergamos como meras religiosidades e que são contrárias às escrituras, ou se não são contrárias, pelo menos são regras estabelecidas por homens e não por Deus, né? Hoje eu quero falar sobre casamento, né? Apesar desse assunto não ter muito a ver com a série e tal, mas eu achei interessante incluir nela, porque é um assunto onde muitas pessoas são aprisionadas, né? Também, que é o casamento. Obviamente que eu não pretendo aqui esgotar as possibilidades, até porque esse tema de casamento ele é um tema muito particular. Eu particularmente acho que falando-se em casamento, cada caso é um caso, né? A gente tem algumas coisas que a Bíblia aponta, mas nem a Bíblia ela é tão profunda, né, em relação ao casamento, porque é algo que eu considero muito particular mesmo, entre o marido e a mulher e Deus sobre dando a direção, né, em relação ao casamento. Eu devo estar colocando isso no nosso site, na nossa fanpage um pouco mais à frente. A gente tem um seminário para casais que a gente faz, né, em igrejas que nos convidam, que são mais ou menos 8 horas, né, de seminário, 8 horas no mínimo. Então, para você ver, né, não tem como eu abordar todos os assuntos aqui com profundidade e tranquilidade nesse vídeo aqui de uma hora e pouco. Então, que aquilo que eu falar aqui possa lhe esclarecer alguma dúvida que você tenha, ok? Vamos lá? Começando aqui, vamos lá. Alguns textos bíblicos, né, eles falam muito sobre a prática do casamento, né? E esses textos são esses que você está vendo aí, 1 Pedro capítulo 3, do 1 ao 7, 1 Coríntios capítulo 7, aí o capítulo inteiro fala sobre casamento, de quem é solteiro, de quem é casado, mas especificamente de casal é do 3 ao 6, do 10 ao 17, do 32 ao 34 e o versículo 39. E o Evangelho de Marcos, em capítulo 10, do 2 ao 9 e 11 e 12, que são os versículos. Provavelmente deve ter referências em outros evangelhos, mas aí certamente será falando da mesma coisa. Então, eu queria ler com vocês esse texto aqui, a gente vai conversando a respeito, mas esses textos eles visam muito a prática, né? O dia a dia, né? Como como proceder dentro de um casamento. O primeiro texto, que é 1 Pedro 3, 1, 7, ele diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecerem à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Aqui fala sobre uma sujeição, submissão, que na verdade não é uma obediência cega de um marido autoritário, não. Aqui fala sobre a honra, né? Sobre em relação
ao respeito que a mulher tem que dar ao seu marido por ele ser o cabeça. Isso eu vou explicar mais para o fim do vídeo, uma parte muito interessante que eu espero que você fique aí para ouvir, né? E fala que se algum marido, né, não obedece à palavra, ou seja, não tem compromisso com a palavra de Deus, você ganhe ele sem palavras, ou seja, através do seu procedimento, né, através da sua conduta honesta e respeitosa, né, onde você vai se enquadrar lá no que diz em Provérbios 14, que a mulher sábia edifica a sua casa, onde você vai se enquadrar naquela mulher lá de Provérbios 31, que é uma mulher que faz lá uma porção de coisas e é um orgulho e é uma bênção para o seu marido. Continuando. Aí fala, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Olha, esse texto aqui é um texto que é muito usado pelas igrejas tradicionais que fazem menção a usos e costumes. E esse texto aqui, eles pegam esse texto totalmente fora de contexto e dizem que a mulher não pode se maquiar, que a mulher não pode colocar brinco, que não pode passar batom, que não pode... Esse texto não fala nada disso, não tem nada a ver com isso. Ele, na verdade, o apóstolo Pedro está falando que não é que você não possa usar essas coisas, joias, enfeites, roupas finas, não tem nada a ver. Ele só está falando que o principal, né, é que a mulher tenha uma beleza interior, que ela seja, que ela tenha um espírito tranquilo e dócil, um espírito de quem ama a Deus, de quem serve a Deus, porque de certa forma todos aqueles que buscam a fazer a vontade de Deus, sejam mulheres, sejam homens, são de grande valor para Deus. E são pessoas que Deus pode usar a qualquer momento. Não tem nada a ver, né? Não é porque você tem que dar a prioridade para ter uma beleza interior que você vai deixar de se embelezar por fora. Eu, como homem casado, eu quero ver a minha esposa bonita, obviamente. Sabe? Eu não estou falando para você usar a sua sensualidade, ficar mostrando sensual para as pessoas, não. Seja sensual, seja bonita para o seu marido, sabe? Mas seja assim bonita para ele, se arrume, se embeleze, porque essa conversa fiada de que você importante é o interior, é o interior sim. O importante é o interior. Obviamente que se você me perguntar se eu quero uma esposa que não se embeleze, mas que sirva a Deus, do que uma que não serve e se embeleza, eu vou preferir a que não se embeleza e sirva a Deus. Mas não quer dizer que... Só que eu prefiro muito mais que a minha mulher sirva a Deus e que seja bonita, obviamente. Por que não? Se puder ser as duas coisas, por que não? Mas tem alguns religiosos aí que ficam usando esse texto como pretexto para poder tolir as mulheres. E isso é um grande erro, porque muitas mulheres que gostam de se arrumar e de estar bonita, elas ficam frustradas e muitas das vezes saem da igreja, sabe, abandonam a Deus por causa desse tipo de coisa. Aí eu te pergunto, né, o que Deus prefere nesse caso? Acho que Deus está preocupado em um negócio que passa no olho, um negócio que passa na bochecha, na boca, com a alma? Lógico que não. Que você fique, se seja belo, se arrume, mas que esteja com a sua alma em Deus. É isso que importa para Deus. A sua alma, não é a sua beleza exterior. Deus se importa sim com a beleza interior, mas o homem, né, ele gosta de ver a mulher bonita. Ok? Continuando, fala assim, ó. Pois assim que também
pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Está vendo? Está bem claro, né, que está falando sobre a esperança em Deus, sobre como elas eram em relação a Deus. Não tem nada a ver que elas não podiam se arrumar. Continuando, elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Sabe, aqui está falando de um extremo onde Sara chamava Abraão de Senhor. Isso era uma cultura da época. Não que você não deva a devida reverência ao seu marido, e eu vou lhe explicar o porquê disso no fim do vídeo. Quero que você fique aí, sabe, e observe isso. E se você que está me ouvindo aí é homem, que você instrua a sua esposa em relação a esse texto. Continuando. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, fala assim, que a mulher tem que se sujeitar ao seu marido, sim, mas o homem tem que olhar para ela e dar honra à sua esposa, porque aquele ditado que diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, ele é bem verdadeiro, sabe? É um ditado que se fala por aí, mas ele é bem verdadeiro. Na maioria das vezes, por trás de um homem equilibrado, um homem responsável, um homem sadio para com a sua família e para com a sociedade, está sim uma auxiliadora, uma ajudadora, sabe? Uma mulher que muitas das vezes o ajuda, dá a ele suporte suficiente, o incentiva, o faz com que ele crie situações favoráveis para que ele tome as decisões corretas em relação à sua casa e à vida da sua esposa e dos seus filhos. Sabe, o homem tem que dar honra à mulher sim, como parte mais fraca. Não é assim, você é minha, você tem que se sujeitar a mim, então vem lamber o chão que eu piso. Aí fica o cara sentado no sofá só pedindo as coisas à mulher, e sabe, como se a mulher fosse uma escrava dele. Isso não é assim, não é essa sujeição que Deus quis a mulher, mas ela é como uma auxiliadora. Só a sujeição é porque Deus deu ao homem a função de ser o cabeça. E eu vou explicar que, na verdade, isso não é nada bom se no aspecto entre homem e mulher. Na verdade, o homem leva a maior responsabilidade e acaba levando sobre as costas uma responsabilidade que não é tão contra da mulher. Aquilo que eu falo, né? A gente tem lá o homem é o cabeça, mas ele também com isso leva um monte de responsabilidades, né? Então, e fala aqui sobre não serem interrompidas as suas orações, ou seja, o homem que não trata bem a sua esposa, dando honra a ela como o vaso mais fraco, dando preferência a ela, eles têm as suas orações interrompidas. Então você vê que esse texto fala muito sobre prática de vida, né? Como a mulher tem que se portar, como o homem tem que se portar, sabe? Seguindo, 1 Coríntios 7, versículo 3 ao 6. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O que está querendo dizer isso? Aqui está falando sobre as relações sexuais, sabe? De que o marido, ele precisa honrar os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o marido, né? O sexo, ele faz parte da relação homem e mulher. Ele deixa o casamento de forma saudável, sabe? E fala que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim quem manda no corpo da mulher é o marido, e vice-versa.
Então, ou seja, a mulher não pode fazer aquele jogo que muitas vezes faz, de que, tô com dor de cabeça, porque você brigou comigo de manhã e eu agora não quero. Não se, isso é claro que não se pode negar a relação sexual ao seu cônjuge. É muito claro, isso não pode ser objeto de barganha, não pode, porque há problemas sérios espirituais sobre isso. Continuando, está lá dizendo de novo, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Ou seja, os dois têm que consentirem. E também, mesmo assim, só pode ser durante certo tempo. E só por um motivo, para se dedicar à oração. Então, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Aí diz lá, continuando, depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Que está falando o quê? Porque, assim, obviamente que aquele que é casado, ele tem vontade de se relacionar sexualmente, né? Eles têm, obviamente, eles têm essa vontade, né? Aquele que talvez nunca experimentou o prazer da relação sexual, ele não sinta essa falta, mas quem já experimentou, ele sente muito, né? Então, isso mexe muito com o domínio próprio, ainda mais na sociedade que vivemos hoje, onde as mulheres se inverteu, né? As mulheres praticamente se jogam em cima dos homens, sabe? Hoje, se você tem uma situação um pouco melhor, a oferta de parceiros sexuais é muito grande. Então, para que Satanás não use isso para estragar casamentos, como a gente ouve muito dizer de mulheres que os maridos não as procuram, ou que o marido fala que a mulher é muito fria e não quer se relacionar sexualmente, que tem vergonha do seu corpo, disso ou daquilo. Às vezes a mulher já teve filho, fica com algumas marcas da cirurgia de cesariana e não quer fazer, sabe, e não quer ter tipos de relação, né, começa a colocar um monte de restrição e aquilo ali é criado um monte de dificuldades para se ter a relação sexual, que isso acaba com muito casamento, né, que isso acaba abrindo brecha para que Satanás interfira diretamente no casamento. Então o texto é muito claro, onde se diz: não se recuse um ao outro, não pode ser usado como objeto de barganha isso. 1 Coríntios 7, do 10 ao 17. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua esposa. Ou seja, a ordem aqui é para que não se separe, né? Um casamento que é feito, ninguém casa para se separar, e quando você coloca isso diante de Deus, eu costumo dizer que quando você decide casar aqui e você coloca isso diante de Deus, para Deus, né, quando Deus abençoa um casamento, Deus faz um vínculo ali eterno, né? Um vínculo que segundo a vontade de Deus não é para ser desfeito em momento nenhum. É o que diz aqui: mas se você se separar, que você se reconcilie, né? Ou então você não se case, né? É o que diz o texto. Continuando: aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente, ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Está dizendo aqui, se você se converteu, né?
ou mulher ou homem, né? Os dois nunca, os dois não são cristãos e aí um se converte. Aí aqui fala que não é porque você se casou, se você se converteu, aliás, e o seu marido ele não é cristão, que você tem que se separar dele. Não. Está sendo muito claro no texto. Fala que, inclusive, se ele aceita a sua nova condição, a você ser serva ou você ser servo de Deus, se o seu marido aceita ou sua esposa aceita, que você não se divorcie dele, né? Que você continue com ele, porque Deus, quando Deus chamou você, ele sabia da condição que você estava, ok? E aí continuando fala assim, ó, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Guarda isso. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, se a pessoa, você se converteu e ela quer se separar de você, porque agora você é crente, porque agora você é isso, é aquilo, e quiser ir embora, sabe? Você não é obrigado a se submeter a ele por causa que ele é seu marido, ou se submeter a ela porque ele é a sua esposa, sabe? Você deixa que quer ir fazer o quê, né? A sua aliança para com Deus tem que ser maior do que qualquer outra aliança que você faça. Continuando. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta também é a ordem para todas as igrejas. O que ele está querendo dizer aqui, né? Para que você vai fazer força numa situação, né, onde a pessoa não quer ficar com você? E você vai fazer força se você não sabe se ela é uma eleita de Deus, né? Se você vai conseguir, né, fazer com que ela enxergue a Cristo. Só Deus pode se revelar. Ela só enxergará a Deus se Deus se revelar a ela. Não é você que faz alguma coisa, né? Você tem que ter a sua conduta, né, da forma como deve ser, sendo mulher, sendo esposa ou sendo marido, né? Tem que ter a sua conduta segundo a vontade de Deus e deixar que Deus faça a sua obra na vida do seu cônjuge, ok? Continuando. 1 Coríntios 7, 32 ao 34. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas do mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. O apóstolo Paulo está falando sobre as preocupações que um casamento traz em si, né? Quando você casa, você já não, as suas atitudes elas não atingem diretamente só a você, mas atingem também ao seu cônjuge. Por isso, quando você casa, você não pode ser mais alguém individualista. Quando você casa, você deixa de ser uma pessoa que tomava atitudes individuais para tomar atitudes em coletivo, em duplo, em parceria. Porque você tem agora, todas as decisões que você tomar vai trazer. Se você decide sair de um emprego, aquela saída ela vai influenciar na vida do seu marido ou da sua esposa, né? Vai influenciar, não tem como.
e tem as contas de casa, as preocupações do dia a dia. Se você tem filhos, né, as preocupações elas se multiplicam, porque agora você não mexe só mais com a sua vida e do seu marido, que são dois adultos, mas tem as crianças que dependem de você diretamente, e que também um filho que fica doente, um filho que não sei o que, isso tudo faz com que te leve a um estado como é que eu posso dizer, de estresse e de coisas para resolver que te tiram tempo de se dedicar mais a Deus. Essa é a diferença do homem que não é casado, né? Ele pode se dedicar mais a Deus. Há homem sozinho não trabalha, ele trabalha, mas ele só dá conta de si mesmo. Aquilo que ele fizer, se for certo, se for errado, é só ele que vai sofrer as consequências, boas ou, ou ruins. Não influencia mais ninguém. Você não tem mais responsabilidade sobre uma outra vida. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, sobre o se livrar de preocupações. Mas ele fala que, né, ainda assim, né, que aquele que não consegue ficar sozinho, que case. Melhor se casar do que se abrasar, né, ou seja, ficar fazendo coisas que desagradam a Deus. 1 Coríntios 7,39 diz lá: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele permaneça ao Senhor. Então, ele pertence ao Senhor. Então, ou seja, fala que a mulher, depois que o marido morre, ela está liberada para se casar com outra pessoa, desde que ele pertence ao Senhor, desde que seja da mesma fé. É o que está explicando. Eu acho que esses textos são muito bem explicativos, são muito explicativos, tá? Não tem muito que se desenrolar em cima deles. Como eu falei, são textos que remetem à prática de vida, ao dia a dia. Apontam a direção de como a gente deve proceder dentro de um casamento. Esse texto de Marcos 10, do 2 a 9, conta uma conversa de Jesus com alguns fariseus. Assim diz o texto. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Duas coisas que Deus está mostrando para esses homens: que no princípio da criação Deus os fez homem e mulher, ou seja, que não há essa diferença a ponto de você desprezar a mulher, ou seja, eu não quero mais ela, vou dar uma carta de divórcio, vou dar um pé na bunda dela e mandar ela embora. Não. Deus não coloca a mulher numa posição inferior, como muitos feministas pensam. Não, muito pelo contrário. Você vai perceber aqui, fica até o final desse vídeo comigo, que você vai ver que a situação do homem ela é mais complicada do que a da mulher. Muito pelo contrário, Deus protegeu a mulher em relação ao casamento. E a outra coisa fala sobre o não se separar, né? Ou seja, na verdade, que Moisés havia permitido eles se separarem pela dureza do coração deles, ou seja, por justamente eles não conseguirem entender qual era o propósito do casamento, sabe? E aí, se você não consegue entender e fica oprimindo a sua esposa, ou vice-versa, ou a mulher ao seu marido,
Moisés dava essa abertura, sabe, para que eles se separassem. E continuando aqui, ó. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Então está falando que das duas partes, né? O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 7 que ele dá a entender que só a mulher que não pode se separar do marido, mas Jesus fala que muito claro que tanto o homem quanto a mulher que se divorciarem e que se casarem com outro estarão cometendo adultério, ok? Então, queridos, até aqui a gente viu tudo sobre prática de casamento. Só que em momento nenhum eu disse qual o propósito de Deus no casamento. E é aí que está a grande questão que muitos casais, inclusive cristãos evangélicos, não têm a noção do que realmente significa o casamento. O que Deus tinha em mente quando criou a instituição do casamento, quando Deus pensou no casamento, qual era a vontade de Deus. Ok? Nós vamos falar isso daqui a pouco. Agora eu quero falar sobre algumas dúvidas sobre o casamento. Uma dúvida que as pessoas às vezes têm: meu Deus, por que eu não sou feliz no casamento? Por que meu casamento eu idealizei um casamento e hoje eu não sou feliz nele, né? Eu não consegui ser feliz no casamento. É claro, né? Porque você não... Na verdade, isso é muito simples de responder. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. É dessa forma. Você não casa para ser feliz. Aquele que coloca a sua felicidade no casamento, ele errou. Ele errou. Você não pode colocar num casamento a sua felicidade. Aliás, você não pode colocar a sua felicidade em lugar nenhum a não ser em Deus. Porque o único que é capaz de te fazer feliz por inteiro é Deus. Sabe? É uma irresponsabilidade muito grande você botar sobre um cônjuge a felicidade do seu casamento, sobre um filho a felicidade da sua vida, sobre um amigo a felicidade de um viver. Não. Como você pode colocar a esperança em alguém tão mal, caído e ruim quanto você? Todos nós somos maus, somos caídos, somos falhos. Se não é a graça de Deus sobre nossas vidas, a gente estava perdido. Se não é Jesus que coloca a sua mão e nos faz caminhar diante dele em glória, nós éramos capazes das piores coisas. E aí você vai e coloca a sua felicidade sobre os ombros de alguém tão mal quanto você. Está errado. Por isso que você não vai ser feliz nunca no casamento. Primeiro você tem que ser feliz em Deus. No momento que você é feliz em Deus e que você tem a sua felicidade em Cristo, você será feliz em qualquer outra coisa. Sabe? Você será feliz em qualquer outra área. Olha, o amor, o amor bíblico, que é o amor que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele é um amor doador. Ele não é um amor que requisita. Está lá escrito, um amor, ele não requisita nada, ele tudo sofre, tudo suporta. É um amor que se doa, sabe? Quando você estabelece uma relação
dependência, ou seja, onde você depende que alguém te dê alguma coisa, onde você só é feliz, eu amo meu marido, mas eu também quero o amor dele. Quando você coloca essa dependência em alguém, seja através de um casamento, de uma amizade, em um filho, em um amigo, seja lá qual for, você na verdade não está amando com o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele não deseja nada em troca. Ele simplesmente ama. Ele ama. Agora, se você do outro lado encontrar alguém que tem esse mesmo amor, você também será recompensado. Sabe? Veja bem, eu não estou dizendo que não é bom ser amado. É bom ser amado. É bom com que você receba em troca amor. Mas você não pode ser dependente disso. Sabe? A única pessoa que você tem garantia do amor dele em todo o tempo por você é Deus. Então, quando você coloca essa esperança em Deus, você nunca será decepcionado. Você nunca vai sentir falta do amor de alguém. Ainda que você goste de ser amado, que não há problema nenhum de você gostar de ser amado por outra pessoa. Seja num casamento, seja de um amigo, seja de um filho, não importa. É bom ser amado, não estou dizendo que não é. Mas quando você coloca a sua felicidade, você cria essa dependência de ser amado pelaquela pessoa, você está fazendo errado. Você que está errado. O problema não está na outra pessoa, está em você. Você que depositou sobre ela uma responsabilidade que não é dela. Então, por isso, você fala, eu não sou feliz no casamento porque meu marido não me ama, porque não, você não é feliz porque você depositou uma felicidade, a responsabilidade da sua felicidade em quem não devia. E você, marido, a mesma coisa em relação à sua esposa. Você depositou nela uma responsabilidade de te fazer feliz que não é dela, sabe? Não é. Você tem que estar feliz em Deus. Deus tem que ser sua fonte de felicidade. Então, isso é uma pergunta fácil de responder. Não sou feliz no casamento. Você não casou para ser feliz. Você casou para fazer um outro feliz. Porque você ama a sua esposa, ama o seu marido, você quer se dedicar a ele, e você quer fazer ele feliz, você quer dar o seu melhor por ele. É com esse sentido que o casamento precisa ser estabelecido. Tá aqui, ó, uma outra dúvida. Eu posso casar com alguém que não professa a mesma fé que eu? Eu gosto de um rapaz, mas ele não é da igreja, mas eu sou apaixonado por ele. Então, olha, a gente leu aqui em alguns daqueles versículos que fala que a pessoa tem que estar no Senhor. São dois pilares para que você se case com alguém. Se você já é cristão ou já é cristã, né, você tem dois pilares. Um é o quê? O amor. Você tem que casar por amor, né? Não é por uma fuga, né? Você não gosta, você tem a sua vida dentro da casa dos seus pais é um inferno, você não aguenta mais, e aí você escolhe o primeiro que você vê na frente e casa para fugir do inferno que é a sua casa. E aí você vai acabar caindo no item que eu acabei de falar acima. Você não vai ser feliz no seu casamento, porque você casou pelos motivos errados. Então você precisa casar em amor. E o segundo item é que você tem a mesma fé, porque a Bíblia fala sobre uma coisa chamada jugo desigual. Sabe? Será um jugo desigual. Você vai entrar em desvantagem, se assim eu posso dizer. Porque, sabe, a pessoa com quem você vai se casar, ela não tem o temor e a devoção a Deus que você tem. É diferente de quem já se converte já casado. É o que fala lá, o que o apóstolo Paulo explicou. Se você já está casado e a pessoa aceita você continua com ela. Se ela não aceita e quiser ir embora, deixa ela ir embora. O importante é você viver em paz. O que adianta?
né, você se casar com alguém que não é cristão, e depois que você se casa, que a pessoa, né, já casou, ela se transforma, muda, começa a criar um monte de condição, começa a te impedir de ir à igreja, começa a te impedir de buscar o Senhor. E aí? Como é que fica isso? Então, para casar tem que ser em amor e debaixo da mesma profissão de fé. Ok? Ah, Senhor, Deus pode apontar meu cônjuge por alguma profecia? Olha, Deus pode tudo, né? A verdade é essa. Se eu disser que Deus não pode fazer isso, eu estaria limitando Deus. Mas eu acredito que o casamento, ele é uma relação tão íntima e tão séria, que eu acho que não seria o meio viável de Deus para estabelecer um relacionamento desse tipo. Acho que você cai na condição que eu falei acima aí. Eu acho que você tem condições de seguir o seu coração. Eu acho que não é alguém que tem que escolher um casamento para você, mas você tem que escolher seu casamento. Em algumas culturas ainda existe isso hoje, né? Principalmente pelo Oriente Médio, as meninas acabam se casando cedo, são os pais que escolhem os seus cônjuges, e você pode... e tem muitas que conseguem um bom marido, mas a verdade é que a maioria delas sofrem muito por ter que casar obrigadas, né? Então, ou seja, eu não acredito, eu creio que Deus vai lhe apontar o seu cônjuge, e aí você, né, e aquilo será recíproco, né? Porque, né, não adianta que Deus não vai falar para você e não vai falar para ele, né? Deus vai falar com as duas partes, e vocês vão orar, e Deus vai confirmar, e tudo feito pela direção de Deus vai acabar bem, né? Mas esse monte de profeta que tem, profeta entre aspas, tá? Que fica aí querendo dar destino à vida dos outros. Em relação ao casamento, eu não sou muito favorável a isso, não. Posso me divorciar? A gente leu aí alguns textos aí muito claros, né? De que Jesus condenou o divórcio. Que o apóstolo Paulo, ele condenou o divórcio, abriu até um precedente em relação ao cônjuge que não aceita viver com quem é crente. Mas assim, eu acho que esse tema de poder ou não divorciar é um tema que eu costumo dizer que cada caso é um caso, né? A regra é essa: não se divorciar. Essa é a regra. Porque ninguém casa para se separar, né? Ninguém que casa da forma correta, orando, buscando a Deus, e Deus apontando o seu cônjuge, e aquele que faz segundo a direção de Deus certamente não vai se divorciar, porque Deus, ele não erra, né? Então, se Deus apontar, né, para um cônjuge ou outro que aquele ali é com quem ele deve casar, e souber realmente de Deus que aquilo ali é a vontade dele, dificilmente o divórcio vai acontecer. É aquilo que eu costumo dizer, né? As pessoas às vezes ficam tão ansiosas por casar que às vezes não ouvem nem a Deus, mas estão dizendo que estão ouvindo, né? E aí depois que casa, né, acaba sofrendo com um casamento que não foi feito na direção de Deus. Não que
aqueles que não casam, a gente pode dizer, não possam se amar e servirem a Deus e viverem bem por resto da vida? Claro que sim, né? Deus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa, se a gente se coloca debaixo da vontade dele. Agora, diante do que vemos por aí, né? Divórcio e mais divórcio, pessoas que se casam, hoje, daqui a um ano, estão se separando, sabe? Nunca se separou tanto, nunca houve tanto divórcio como se tem hoje, sabe? Isso meio que banalizou. Obviamente, as pessoas também não têm muito compromisso com Deus, né? Pessoas que, você vê alguns líderes que acabam se separando, a esposa vai ficando velha, o cara troca a esposa velha por uma mais nova, simplesmente por vaidade, sabe? Esse tipo de coisa que não dá para aturar, sabe? Agora, a gente também tem alguns casos que o casamento já está destruído mesmo, sabe? Que o casamento já não tem condições, e aí você vai ficar casado também, sofrendo. Lembra que eu falei para você guardar aquele texto onde fala que Deus quer que as pessoas vivam em paz? Enfim, fica aí uma interrogação, por isso que eu digo que cada caso é um caso. Eu, como pastor, não posso bater o martelo, né, em alguns posicionamentos, porque cada caso é um caso. Eu não posso, é muito cômodo para mim falar de um outro casamento. É muito cômodo para mim apontar para um casamento onde eu não conheço, não participo, não vejo as aflições do dia a dia e dizer que não pode divorciar, sabe? Aí eu te pergunto, o que é mais, o que seria mais importante para Deus, né? Você continuar casado e os dois se afastarem do Evangelho e irem para o inferno, ou o casal se divorciar, mas cada um encontrar o caminho de Deus e serem salvos pela misericórdia de Deus? É uma questão de se pensar, né? Outra pergunta: Deus ama o divorciado? Claro, querido, né? Claro que se alguém se divorciar, estou dizendo aquele que sem vergonha que se divorcia por qualquer motivo, né? Se você realmente brigou e foi e esgotou as possibilidades e colocou diante de Deus, e os dois buscaram e chegaram à conclusão, depois de tantas tentativas, de tantas desilusões, de tantas amarguras, de tantas dificuldades, resolveram se divorciar, né? Cada um vai orar ao Senhor e vai pedir perdão pelos seus erros, e Deus vai receber o divorciado, sabe? A gente vê isso muito claro na relação de Jesus com a mulher samaritana, né? Ela já tinha sido esposa de 5 maridos, né? E o marido que ela estava casada nem era dela. E Jesus estava ali pregando para ela. E Jesus a recebeu. A verdade é essa. Jesus recebeu ela. E não só ela, mas toda a sua família. E ainda ficou com ela naquela cidade por alguns dias, sabe? Então você vai dizer para mim que se separar, acabou, você vai para o inferno. Claro que não, né? A gente vê isso muito claro. Agora, é uma exceção, né? Você não vê o tempo todo na Bíblia Deus tratando o divórcio Jesus tratando o divórcio como algo normal. Muito pelo contrário. Ele fala que o divórcio acontece por causa da dureza do coração do homem. Não acontece por causa de uma coisa boa ou porque seja desejo de Deus. Não. Simplesmente para que as pessoas vivam em paz, as pessoas consigam viver em paz com Deus e consigo mesmo e com o seu ex-cônjuge, que é permitido que isso aconteça, tá? Mas a regra geral, o desejo de Deus é que as pessoas não se separem. Veja bem, o fato de Deus, em alguns casos extremos, permitir a separação,
não quer dizer que Deus aprove. São duas coisas totalmente diferentes, né? Deus, ele não muda, sabe? Mas é aquilo que eu falei. Deus, ele acima de um casamento está o indivíduo, né? Deus ama o indivíduo, Deus ama aquele. Até porque, quando você for para o céu, ninguém se dará em casamento, sabe? Ninguém será casado lá no céu. Todos serão irmãos. Então, o casamento é um projeto de Deus para o ser humano aqui na Terra. E aí você vê, e aí a separação, o estar casado, poder tirar a salvação da pessoa, então é algo que a gente tem que pensar, né? Se a gente começar a entrar na caixa da religiosidade, né? E não ponderar as coisas em relação à vida, né? A gente acaba sendo religioso demais e virando um fariseu, né? Agora sim. Agora eu vou te mostrar de fato qual o propósito de Deus no casamento. Se você é casado, se você é casada e nunca ouviu falar disso aqui, nunca se ligou nisso, então aprenda agora. Para isso que você casou, para isso que Deus criou o casamento. O casamento deve glorificar a Deus. Esse é o primeiro e mais importante propósito. O casamento deve glorificar a Deus. Ou seja, as pessoas devem olhar para o seu casamento e glorificarem a Deus pela união de vocês, pela experiência de vidas. E só consegue isso aquele casal que coloca as suas vidas e o seu casamento diante de Deus. Que não buscam as suas próprias satisfações, que não buscam os seus próprios interesses, mas sim glorificar a Deus. Porque todas as coisas convergem em Cristo, convergem para a glória de Deus, sabe? Tudo que Deus faz é para a sua glória. Tudo. Então o casamento também deve glorificar a Deus em primeiro lugar. Acima de tudo, tudo que você pensar sobre o recasamento, a primeira coisa é que ele deve glorificar a Deus. Em Gênesis capítulo 2, 18, tem esse texto. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie, que lhe corresponda. Sabe, irmãos, pensando sobre esse texto, você começa a ler lá o livro de Gênesis, quando Deus cria as coisas, né? A Bíblia fala que Deus no primeiro dia criou A, B, C e D, e fala, e Deus viu que tudo era bom. No segundo dia, Deus foi lá, criou mais tal, e viu que tudo era bom. No terceiro, a mesma coisa. E quando chega o homem, quando Deus cria o homem, ele fala lá, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí, do pó da terra faz o homem. E a Bíblia fala que Deus viu e viu que era muito bom. Então, a gente fala assim, se Deus viu que era muito bom, para que Deus criou a mulher? Então, a primeira coisa que eu entendo aqui nesse texto é que Deus não criou a mulher porque ele viu, de repente, ele constatou que a criação dele, a criação do homem tinha alguma falha. Não. Alguma coisa há que Deus viu, que a Bíblia ela não relata de uma forma clara, mas por algum motivo Deus constatou que o homem sozinho não conseguiria cumprir o propósito pelo qual Deus o havia chamado. Né? E aí ele fala, vou criar alguém que lhe auxilie e lhe corresponda, ou seja, que auxilie, ou seja, que o ajude e lhe corresponda, ou seja, que converse com ele, que
que trate ele de igual para igual no sentido de... Porque ali era só Adão e os animais. Adão não tinha ninguém como ele. Não havia nenhum outro ser humano para Adão trocar experiências, para Adão conversar. E aquilo, né, e obviamente que há um mistério, né, nessa relação do homem com mulher. Tanto é que Adão, ele fala, mulher, esta é a mulher, a carne da minha carne, osso dos meus ossos. E aí Adão fala, e o homem abandonará pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e dois se transformarão em uma só carne. Ou seja, não é uma união, é uma unicidade. A união são duas coisas juntas, mas elas continuam duas coisas. Elas estão juntas, mas você consegue ver claramente a separação entre elas. É uma união de duas coisas. Agora, a unicidade, ela é dois que se fundem em um. Então, apesar de você olhar com os olhos e ver duas pessoas, elas na verdade são uma só. Assim como era Cristo e o Pai, assim como é a Trindade. São três, mas ao mesmo tempo é um. Né? É uma só, um só corpo. É o mesmo mistério que permeia por aí. E o texto que mais expressa o propósito de Deus para o casamento, veja bem, até aqui a gente viu sobre prática de vida, né? Aqueles textos que eu vi no início falavam sobre práticas de vida, o dia a dia, como fazer. O que eu vou lhe mostrar na Bíblia agora é o que o casamento significa segundo o propósito de Deus para ele. E esse texto é o texto que está lá em Efésios 5, do 22 ao 23. Eu abri aqui, eu fiz uma cópia aqui para a gente ler junto. Assim diz o texto. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Olha só que interessante. O propósito de Deus, escuta isso, grave isso, grave isso. Grave isso. O propósito de Deus para o casamento é espelhar o relacionamento de Cristo e a igreja. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas é verdade. Esse texto aqui de Efésios você vai ver isso o tempo todo. Ou seja, Deus quis, né, fazer com que o casamento fosse uma imagem do relacionamento de Cristo e a sua igreja. Que esse relacionamento é um relacionamento que glorifica a Deus. Cristo veio, morreu pela igreja. Quando eu falo igreja, não é essa igreja vazia, não. Está por aí, não. É a igreja mesmo, aqueles que são chamados, separados por Cristo, que amam a Deus, a Cristo, muito mais do que as suas próprias vidas, que não vivem mais para si mesmo, mas vivem para aqueles que morreu por eles e que ressuscitou, né? Como diz lá, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivia na carne, agora vivo pela fé no Filho de Deus. É essa relação. Essa relação. E se você ler ali, ele fala, ó, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Ou seja, assim como você, mulher, se sujeita a Deus como igreja, você também tem que como você se sujeita a Cristo como igreja, você também tem que se sujeitar ao seu marido. Ou seja, por quê? No casamento, o homem é como se o homem fosse Cristo e a mulher fosse a igreja. É isso que Deus tem. O propósito de Deus é esse. Então, marido, você no seu casamento, você é Cristo. Você tem que espelhar
a imagem de Cristo, o seu procedimento, a sua conduta tem que ser igual à conduta de Cristo para com a igreja. E você, esposa, você é a igreja, você representa a igreja no seu casamento. E você tem que ter o mesmo relacionamento que a igreja tem com Cristo. É assim que funciona. Para isso é o casamento. O propósito real de Deus no casamento é esse. Né? E aqui fala aqui, ó, a mulher tem que fazer isso, pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Você vê que está comparando, ó. Sempre Cristo e a igreja. Mulher com marido, Cristo e a igreja. Ó, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. Então, a mulher é o corpo do cabeça, que é o marido. Então, por isso que eles são uma só carne. Né? Do qual ele é o Salvador. Olha que interessante isso. Ou seja, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, do qual o cabeça é o Salvador. Então, assim como Cristo é o Salvador da igreja, o marido, de certa forma, ele é o responsável pela salvação da sua esposa. Veja bem, não é o marido que salva a esposa, mas ele tem influência direta na salvação da esposa. A responsabilidade do marido, da salvação da esposa, ela é do marido. O marido tem que construir, tem que ensinar a palavra de Deus, é ele que tem que falar de Jesus, é ele que tem que conduzir a vida espiritual da sua esposa e dos seus filhos. É dele a responsabilidade, é do marido. Então você fala assim, ó, aí você fala assim, no casamento a responsabilidade da mulher é inferior à do homem, quem é que se deu bem? Aí eu vejo que o homem, na verdade, se ferrou, porque além de você ter que ser igual a Cristo, que é uma responsabilidade muito grande, e onde, imagina o marido ser igual a Cristo. Será que é possível alguém ser igual a Cristo? Né? Ou seja, a dificuldade que é. Né? E além disso, ele tem a responsabilidade da salvação da sua esposa. Obviamente que assim, se você é alguém que ensina, que fala da palavra de Deus, do Evangelho, e a sua esposa é uma louca que não quer saber, aí é diferente. Mas que você marido, tem a responsabilidade de falar da palavra, de conduzir a vida espiritual da sua esposa, sim. A responsabilidade de chamar para orar junto, para ler a palavra junto, para fazer seus cultos em casa, suas devocionais, é do marido. Ele é o responsável por conduzir isso, sabe? Então, quando você vê assim, filhos de crente, filhos de pastor, que vão para o mundo e se desviam, sabe? A responsabilidade daquilo ali não é da mulher que não soube criar. É do homem, o homem responsável. Porque muitas vezes o homem fica enfurnado na igreja e larga os filhos na responsabilidade da esposa, está errado. A Bíblia fala que se o homem que não cuida dos da sua família negou a fé e é pior do que o infiel, é o que diz a Bíblia, sabe? Por isso que lá o apóstolo Paulo fala que aquele que casa, aquele que casa acaba trazendo para si muitas preocupações, porque além de você manter a sua vida espiritual para com Deus, você ainda tem que manter a sua casa espiritualmente. Então é uma responsabilidade muito grande. Então você percebeu que a relação é sempre de o marido e mulher, é a mesma relação de Cristo com a igreja, tem que ser. Esse é o propósito de Deus com o casamento. Continuando. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, olha só, você está vendo? Ó, igreja e Cristo. Também as mulheres estejam sujeitas em tudo. Estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Ou seja, igreja, Cristo. Mulheres, maridos. Também, ou seja, da mesma forma que isso acontece, tem que também acontecer aqui. Então, da mesma forma que a igreja se sujeita a Cristo, as mulheres têm que sujeitar ao marido. Essa sujeição é em amor,
é olhando para o seu marido como alguém que vai lhe prover espiritualmente, que vai lhe conduzir. Agora, se você não tem um marido irresponsável, maluco, né, que não liga para a vida espiritual da sua família, aí você fica livre disso, né? Você não pode, você entra nessa condição até que você não influa a vontade de Deus, né? Porque você tem que sujeitar o seu marido, que o seu marido vai se jogar da ponte, se você vai se jogar junto. Não. Você vai se sujeitar a um homem que também é temente a Deus e que faz as coisas de Deus e que é responsável. Ele sim. E aí, se eu fosse mulher, eu não teria problema nenhum de me sujeitar a um homem que teme a Deus, a um homem que busca os caminhos do Senhor, que busca a santidade em Cristo. Eu não ia ter problema nenhum nisso, né? Continuando. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la. Ou seja, marido, olha, de novo, marido, mulheres, Cristo, igreja. Ou seja, o homem tem que amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. E aí eu te pergunto, como é que Cristo ama a igreja? Cristo ama pouco ou muito a igreja? Né? É a mesma coisa, o homem tem que amar a sua mulher da mesma forma que ama a igreja. E entregou-se a si mesmo por ela. Ou seja, se você tiver que dar a sua vida pela sua esposa, marido, você tem que dar. Porque Cristo deu. Se você é o Cristo e Cristo deu a sua vida pela a igreja e a sua mulher simboliza a igreja, você tem que dar a sua vida pela sua esposa, do mesmo jeito, para santificá-la. Olha só, olha de quem é a responsabilidade para santificar a esposa. É do marido. Esse parágrafo não está falando às mulheres, está falando aos maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la. Desculpa, gente. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ou seja, o marido vai conduzir a esposa para que ela se santifique, para que ela se purifique através do conhecimento da palavra, para apresentá-la a si mesmo. Ou seja, no final das contas, o maior beneficiado será o próprio marido. Ele é quem vai ter uma esposa do qual ele vai poder se orgulhar. Uma esposa, como diz lá em Provérbios 14, uma esposa sábia, que edifica a sua casa, uma auxiliadora verdadeiramente, uma mulher que está com ele, que é parceira e que ajuda ele a resolver os problemas, que dá suporte a ele emocional, aquela esposa que como diz lá no livro de Salmos, que eu não me lembro agora o versículo que fala lá, que aquele que encontra uma esposa achou um tesouro e alcançou a benevolência do Senhor. O marido que conduz a sua esposa, ele mesmo vai se beneficiar de uma esposa santa, inculpável, sem mancha, de uma esposa que ninguém pode falar nada, que sabe se conduzir, que sabe se portar, uma esposa que tem reverência ao seu marido, que honra o seu marido, sabe? Da mesma forma que a igreja é com Cristo. A igreja verdadeira, né? A igreja que honra a Deus com as suas atitudes, a igreja que se santifica para entrar na presença de Cristo. Então, o marido tem responsabilidade. Continuando. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Ou seja, você é uma só carne com ela. Você está amando o seu próprio corpo. Aí continua aqui, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo.
Antes o alimenta e dele cuida, como também, ó, de novo, Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Ou seja, você, marido, você é o Cristo da relação. Você é o cabeça. A sua mulher é a igreja, ela é o corpo. Então você é a cabeça, ela é o corpo. A cabeça comanda o corpo. Mas se o corpo estiver enfermo, influenciará no sofrimento do cabeça. Né? Como diz que Cristo geme pela igreja. Se a igreja está doente, Cristo se entristece. Da mesma forma, o marido para com a sua esposa. Sabe? E ele fala lá que ninguém odeia o seu corpo. Você pega um espeto e espeta a sua própria perna? Não, ninguém faz isso. Então, não olhe a sua esposa como igreja para dizer, eu sou Cristo, ó, me respeita que eu sou Cristo. Não, Cristo não trata a igreja assim. Cristo não, apesar de ser Senhor sobre ela, Cristo trata a igreja com amor, entendendo que ela é parte do corpo dele. A mesma coisa é o homem. E Cristo alimenta a igreja espiritualmente, cuida dela, assim como o marido tem que fazer com a sua esposa, porque o marido espelha a relação, o casamento espelha a relação de Cristo com a igreja. Marido, Cristo, mulher, igreja. E aí ele fala aqui, ó, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por que é uma só carne? Porque um é cabeça e o outro é corpo. É um só corpo. Só que o homem é a cabeça e a mulher é o resto. Né? Então é uma só carne. Deus enxerga como uma só carne. Então se a esposa está doente espiritualmente, não está sendo conduzida, a culpa é do cabeça, porque é um corpo só. Né? Aí fala aqui, ó, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, ó, Cristo ama a sua mulher, Cristo ama a igreja e a igreja trata Cristo com todo o respeito. Honra a Cristo. Então, irmãos, se você nunca tinha, né, você que está me assistindo aí, se você nunca tinha tido essa consciência de que o casamento ele tem que, em primeiro lugar, antes de tudo, glorificar a Deus, e essa glorificação vem através de um relacionamento que espelha a relação de Cristo para com a sua igreja. Então, se você consegue espelhar isso, se você, marido, consegue estar no seu casamento, conduzir o seu casamento como a pessoa de Cristo, e a esposa ela consegue se comportar como a igreja se submete a Cristo e confia nele e espera dele só coisas boas, se vocês conseguem espelhar isso, certamente, e eu digo com toda a certeza do meu coração, certamente o seu casamento será um casamento que glorificará a Deus e ambos serão muito felizes. Porque qual é a igreja que não gosta de honrar a Cristo? Que não tem prazer em glorificar e honrar a Cristo? Da mesma forma, qual é o Cristo que não quer amar a sua igreja? Né? Que não dá. Cristo deu a sua própria vida. Ele levou sobre si todas as dores da igreja. Ele absorveu tudo e deu a ela só amor, só graça. Da mesma forma é o homem. Então, que você
que você aprenda isso, sabe? Você casado aí, não sei se você está me ouvindo, se é mulher ou se é homem, mas leve isso para o seu casamento. Sente com a sua mulher, sente com o seu marido, e expõe, explique isso. E busquem ser exatamente como... busquem que o casamento de vocês sejam exatamente igual à relação de Cristo e a igreja. E uma coisa muito importante, que está falando que é um mistério profundo, né? Como eu falei, essa área do casamento é algo muito individual, sabe? Eu acho que quem tem que dar a direção para vocês sobre as coisas é Deus e a sua palavra, sabe? Não evite, blinde o seu casamento como de pessoas externas, de opiniões externas. Busca o Senhor. Deus é quem melhor pode direcionar o seu casamento. Eu, como pastor, não gosto sabe, é sempre muito difícil para mim falar sobre o casamento de alguém, sabe? Tem que conhecer bem, tem que ouvir as duas partes, separados e juntos, sabe? E cada um tem que ser, sabe? Tem que se encontrar no outro da melhor forma que lhe agrade, sabe? Eu vejo alguns casais, vou dar alguns exemplos. Eu vejo casais que às vezes moram na mesma casa, mas dormem em quartos separados, sabe? Se sentem mais confortáveis assim, dizem que tem uma relação maravilhosa e se amam, aquela sensação de um dormir no quarto do outro, sabe? Dá uma sensação de como se fossem amantes e tal, né? E outros, às vezes, que moram, casais que moram em casas separadas, sabe? Mas são casais, se amam. Olha, aí você me pergunta, mas isso é certo? Olha, quem sou eu para dizer se é certo ou se é errado, né? Eu acho assim, se essa forma é uma forma onde eles conseguem ter uma relação, né? Ter uma relação que espelha Cristo e a igreja, se dessa forma eles conseguem se respeitar e se amarem muito mais do que se estivessem dormindo debaixo do mesmo teto ou até mesmo numa mesma cama, sabe? Quem sou eu? Né? É muito melhor que vivam assim e glorifiquem a Deus do que viverem no mesmo quarto, numa mesma casa e não glorificarem a Deus, sabe? Então é muito complicado. As pessoas são muito religiosas, porque querem colocar muitas regras em relação às pessoas, sabe? Nós somos chamados para ser livres em Deus. Busque o que Deus quer para você e não se meta na vida do outro, sabe? É o que diz, não sei se vocês já leram essa passagem lá no final do Evangelho de João, aonde Jesus está lá comendo com os discípulos na praia, e ele vira para Pedro, aquela célebre passagem de falar: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Ele fala 3 vezes para Pedro. E ali depois, Jesus vira para Pedro e fala assim: me segue, né? Apacenta as minhas ovelhas. E aí fala que Pedro olha para João e pergunta a Jesus: e o que será desse? Pedro queria saber o que Jesus ia fazer com João. E aí Jesus dá uma resposta para ele assim: o que te importas se eu quero que ele viva até que eu venha? Vem você e me segue. O que Jesus está falando? Não importa o que eu quero para o outro. Se ligue no que eu quero para você. Vem você e me segue. Esquece ele. Mesma coisa, sabe? A gente tem que aprender. Nós como cristãos, não só no casamento, mas na vida individual, espiritual individual de cada um, sabe? Tem que parar de se meter na vida dos outros, sabe? A gente tem sim, né? Obviamente que ajudar, estender a mão, mas as pessoas precisam, nós temos que conduzir as pessoas aos seus relacionamentos próprios com Deus. E o que Deus quiser de cada um é o que Deus quer de cada um. É soberano, Deus é soberano, não é porque Ele quer
que eu fique em pé na esquina gritando e pregando, que ele vai querer que o outro faça a mesma coisa. Não tem nada a ver, cada um tem a sua relação individual com Deus. A mesma coisa é no casamento, sabe? As pessoas tendem a mania de se meterem na vida dos outros além do que aquilo que precisam, sabe? Eu, como pastor, eu tenho que aconselhar pessoas, eu tenho que aconselhar casais, mas eu tenho que me ater ao que Deus ensina, sabe? Eu não tenho que ficar dando as minhas próprias opiniões ou usando os textos segundo aquilo que eu acho que tem que ser, não, sabe? Nós fomos chamados para a liberdade, para viver uma vida livre em Cristo, onde Cristo é quem conduz a nossa vida, o nosso casamento e tudo que a gente está inserido nessa sociedade. Então, que você seja feliz no seu casamento. Se você não é casado ainda, que o Senhor, que se você quiser, que o Senhor lhe abençoe com um cônjuge digno de servir a Deus e digno de você como cônjuge dele, né? E que o Senhor esteja sobre a vida de vocês e os abençoe para a glória dele, porque todo o objetivo de tudo e qualquer coisa, né, como diz a Bíblia, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O objetivo principal de tudo é glorificar a Deus. E só há uma forma de um casamento glorificar a Deus, quando ele espelha a relação de Cristo e a igreja. Ok, querido? Que o Senhor te abençoe. Se você tiver mais alguma dúvida, quiser deixar aí um comentário, quiser perguntar, fique à vontade, tá? Assim que eu tiver aqui um tempo, oportunidade, eu vou estar lhe respondendo com todo prazer. Fique com Deus e até o próximo vídeo.